Muito bem, meus caros. Capítulo 8 começa com o Flaubert nos descrevendo a suntuosidade do palácio. Tudo é muito luxuoso. E cada palavra aqui, cada descrição da construção, das escadarias, do palacete, dos andares, dos espaços, enfim, tudo isso é para inflar mais e mais as sensações, os sentimentos aí de Emma, que se alumbra quando chega ali naquele palácio, certo? Tudo no mármore, tudo no mais fino material, certo? Então Emma passa pelas galerias, que ali tem obras de arte, quadros de pessoas renomadas, e lê ali os nomes. Então, nos diz Flaubert, Emma leu João Antônio de Andervilles, conde de tal, barão de não sei quantas. E ali ela fica admirada com aquela coisa, de ter um nome que ultrapassasse os séculos, que fosse contado, que fosse uma pessoa de renome. O que é uma pessoa de renome? É uma pessoa que é conhecida por um outro nome. Ela foi renomeada. Então não é Alexandre, é Alexandre o Grande. Não é verdade? Enfim, você entendeu aí. É uma pessoa que, através das suas conquistas, através das suas façanhas, conquistou aí um renome. Ela foi renomeada. Ela é sinônimo de grandeza, sinônimo de altivez. É tudo aquilo que ela queria para a vida dela, certo? Muito bem. O Marquês abriu a porta do salão, uma das damas se levantou, e aí, ó, é a Marquesa em pessoa que vai receber Emma. Tá vendo como a coisa vai se desenrolando para que ela também tenha o seu ego bastante inflado? Pois é a própria Marquesa que a recebe. Então, ela depois vai conviver com este povo, vai ficar ali na mesa com condes e condessas, aquela coisa toda. Iguarias são servidas, uma mesa suntuosa, plena de iguarias, aquela coisa toda, lagosta, caviar, tudo que você possa imaginar aí, né? Tudo de bom. Tá? Estufas de porcelana, talheres de prata, que é coisa fina mesmo, tá? E, obviamente, o baile. Chegou a hora do baile. E Emma diz que vai estrear, né? Emma fez sua toilette com a meticulosa consciência de uma atriz na noite da estreia. É a estreia de Emma. É justamente no ambiente em que ela se sente ela, em que ela se acha, ela se encontra ali, no meio do luxo, no meio da suntuosidade, no meio da garbosidade. Ali ela está plenamente sendo Emma, certo? Então ela se arruma, instantes antes do baile, se arruma como quem vai estrear, né? Como a atriz que vai estrear, ou seja, que todos os holofotes estão ali sobre ela. Chegou a hora de fazer o seu papel na vida, entende? Muito bem, o Charles observa ali ela se arrumando, pensa que vai dançar com aquela beldade, mas negativa. Ela dá um primeiro chega para lá de verdade no seu marido, fala: não, você não serve para isso aqui não. Você não sabe dançar, você vai me atrapalhar, você vai pisar no meu pé. É melhor você ficar sentado aí e só observando. Nisso, o coração de Emma ali palpitando, né? Desceu as escadarias correndo, escutou ali as primeiras notas no violino, já desceu correndo, coração palpitante, viu aquela pompa, como você está vendo aqui na imagem, as pessoas dançando, aquela coisa toda, né? E logo foi convidada para dançar. Convidada para dançar. E, bom, começou um rala-coxa ali, né? As pernas ali entrelaçadas, aquela coisa toda, o Carlos olhando, não entendendo nada. E a mulher dele ali bailando com o Visconde. Já sabe onde é que isso vai dar, né? Ela ali olhou para ele olhou para ela. Não há aqui nenhum ato propriamente dito de traição, mas, enfim, né? Todo o cenário já foi montado para isso, tá? E isso vai marcar Emma
de modo muito especial. Esse capítulo é muito, muito importante. Certo? Pois muito bem. Nesse meio tempo, ela observa que alguns camponeses estão espiando ali a vida palaciana e, obviamente, querendo participar daquilo. E aí ela se lembra da sua infância, se lembra lá da sua fazenda e, observando aquilo, diz assim: meu Deus, eu nunca mais quero voltar para essa vida campestre, campesina. Nunca mais. Essa vida bucólica não me pertence. O que eu quero é o luxo. Não quero ser como um desses aí ralês. Certo? Muito bem. Entre gente extravagante, entre refeições ali da mais alta conta, mais finas, né? Emma não cessava de olhar para a roda daqueles condes e condessas, daquelas pessoas ilustres. Queria participar daquilo de modo propriamente dito, certo? Porém, contudo, entretanto, toca o sino e é hora de ir para casa. Eles passam a noite, dormem ali e no dia seguinte deve ir para casa. Emma chega à casa, à sua casa, e já contrastando seu espírito com tudo que havia vivido na noite anterior, a criada, Nastácia, que era uma pessoa que estava com Charles há muito tempo, uma pessoa que conhecia a sua história, a sua essência, e aí Emma pergunta o que é que tem para comer ali. A empregada responde que não tem refeição pronta. Ou seja, ela acabou de vir de um banquete onde ela era servida com iguarias e chega em casa e não tem nem o que comer. Acabam comendo uma sopa de cebola. Olha o contraste. Acabou de comer lagostas, ostras, caviar, camarão e agora vai na sua casa, na sua realidade, tomar uma sopa de cebola. Bom, Emma fica muito nervosa com esta criada, acaba a demitindo. O Charles ainda tenta dar uma argumentada ali, mas não consegue. Ou seja, está completamente dominado, faz o que lhe é dito, enfim, né? O Charles diz: é muito agradável a gente achar-se em casa. Nada mais contrastante com os sentimentos de Emma. É verdade que está ali completamente desgostosa por justamente chegar em casa. Para Emma não tem lar doce lar. Esse lar dela é amargo. Certo? Muito bem. E aí ela fica passa semanas ali contando os dias em que estiveram naquele palácio, em que viveram aquelas emoções, em que estiveram ali ao lado de condes e condessas, que usufruiu da riqueza, certo? O espírito dela roçou na riqueza. E este roçar, essas marcas ficaram para sempre no espírito da Emma. Ela nunca mais vai se esquecer, né? Alguns detalhes se desvaneceram, mas a saudade permaneceu. Muito bem, 9º capítulo, meu caro, 9º capítulo, estamos acabando. Bom, nossa Emma, que roçou ali na riqueza, não tem mais outros pensamentos senão aquela vida garbosa, palaciana. Então ela assina uma espécie de semanário que traz para ela algumas notícias da cidade, de Paris, da moda, começa a se alimentar daquilo, compra até um mapa de Paris, porque acha que a felicidade está lá, que as pessoas que estão lá, que vivem lá, são felizes. Eu fiz uma análise disso aqui na nossa playlist A Linda Leitura, capítulo 9, volta lá, que você vai ver que a Emma, ela se ilude como nós nos iludimos hoje em dia, na vida instagramável. A pessoa posta ali uma foto, faz um vídeo. Existem até comediantes aí que vivem em estado de depressão, mas que na rede social estão a sorrir e brincar. Nós acompanhamos aí o caso do Whindersson Nunes, uma pessoa que, poxa, faz milhões de pessoas rirem, mas que vive uma depressão profunda. E quando isso estourou, estourou mesmo. Enfim, né?
Ema vive ali uma vida de Instagram da época, que eram esses semanários, né? Com top models, com aquela coisa, com as novidades parisienses, né? Vendo ali o estilo de vida que ela queria copiar de alguma forma, mas que não reflete a realidade. E eu comentei no vídeo que nós não podemos cair nesta esparrela, nesta mentira. É aceitável, digamos assim, que Ema caísse nisso. Mas hoje nós, que podemos acompanhar de perto essa vida de pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, que têm aí uma vida financeiramente um pouco mais fácil, mas nós sabemos que essas coisas não trazem felicidade, não trazem aí, não conseguem preencher o coração humano, tá? O coração humano, já dizia Santo Agostinho, tem um buraco do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por algo, por Deus, enfim, certo? Mas ela ali está ali, nesse deslumbre. Então nós não podemos cair nessa esparrela, de cair no conto de que a vida que se publica no Instagram é uma vida a ser desejada a qualquer custo. É o que Ema acaba errando aqui, certo? Então ela comprou o mapa de Paris, seguia com os dedos assim as regiões, né? Imaginava ali os lugares, as tabernas, imaginava ali a vida parisiense. Para ela, a felicidade estava atrelada a um lugar. Esse lugar se chamava Paris, certo? Confundia no desejo a sensualidade do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos hábitos com a delicadeza dos sentimentos. Condicionava uma pessoa bem vestida, uma roupa, uma grife, com as alegrias do coração. Confundia tudo, certo? Ema, ao final, com essa soberba toda, ela acaba por adquirir uma nova criada, uma mocinha de 14 anos, em que ela faz justamente aquilo que ela não queria que fosse feito com ela. Ela começa a domesticar esta criada, essa criança praticamente, que substitui Nastácia, e começa a ensinar para ela pronomes de tratamento, como se ela fosse uma pessoa de alta conta, que tivesse ali uma espécie de criada de quarto. E aí começa a ensinar etiqueta para essa criada, para que ela possa servir a Ema, enfim, é um exagero, né, que ela faz por ter aí roçado numa riqueza, tá? E aí o contraste, o Carlos, que ao contrário dela sai para trabalhar, Carlos exposto à chuva, à neve, vivia fazendo ali sangrias, costurando pessoas, arrancando o dente dos outros, aquela coisa toda, metendo a mão na sujeira, né? Metendo a mão em roupas sujas. E quando chegava em casa, só tinha tempo de contemplar a divindade. Encontrava a mulher ali, bem vestida, perfumada, e aí isso reforçava a sua atitude de contemplação, de adoração para com Ema, né? Encontrava a mesa servida, assentos macios e uma mulher com toalete fina, encantadora, exalando frescura, a ponto de não saber de onde provinha aquele aroma, ou se não seria a pele que lhe perfumava a camisa. Olha só, se confunde aqui. Até o Carlos, né, acha que o perfume da camisa vem do perfume da pele da Ema. Então ele estava ali embebido em um prazer contemplativo. Tá? Ele que praticava lá o seu serviço não tão, vamos dizer assim, bom de ser executado, enquanto chegava em casa e encontrava essa divindade. Muito bem. A vida vai ficando cada vez mais angustiosa para Ema, né? Ela começa a sentir uma repulsa muito grande pelo marido, um afastamento entre os dois, tá? Fica muito difícil essa vida. Ela começa a desrespeitar o marido em segredo, já não tem mais um apreço, nunca teve, né? Mas agora a coisa se acentuou muito, né? Ela começa a tentar ajeitar ali o Carlos numa vestimenta, mas não porque gosta do Carlos, mas porque não quer passar vergonha, tá? Carlos pensava, tá aqui, ó. Arrumava a gravata,
ou punha fora as luvas desbotadas que ele pretendia calçar. E isso não era por ele, como Carlos pensava, mas por ela mesma, por expansão do seu egoísmo, né? Bom, e no íntimo ali, esperava que alguma coisa pudesse acontecer, uma reviravolta, uma novidade na sua vida. Afinal de contas, é uma pessoa que não se satisfaz, não é verdade? De modo algum. Iam, pois, continuar assim os dias, um após outro, sempre os mesmos, incontáveis, sem surpresas, sem novidades. As outras existências, por mais insípidas que fossem, tinham pelo menos a possibilidade do inesperado. Ou seja, ela aguardava por uma novidade, né? Observava o pôr do sol já desejando o nascer. Você não conseguia curtir os momentos, nada, nada, nada. Aí ela abandona a música, abandona a costura, enfim, para de fazer tudo, a casa fica daquele jeito, né? Ela esquece de cultivar ali a predisposição que tinha para a música, afinal de contas não havia ninguém para aplaudi-la, para apreciar as suas cantatas, enfim, né? Desiste de tudo. Duraria eternamente aquela miséria? Nunca lhe sairia das garras? Ela, contudo, valia tanto como as que viviam felizes. Vira duquesas, com cinturas mais grossas e maneiras mais vulgares, e praguejava contra a injustiça de Deus. Você ainda vai culpar Deus pela vida dela. Ou seja, ela se achava merecedora de uma melhor sorte. Achava-se merecedora da garbosidade que havia experimentado. E aí, meus queridos, o Carlos, ele, né, viu que a mulher ali, na cabeça dele, a mulher tá ficando doente por algum motivo. E aí ele acha que o motivo é a cidade, é aquele condado. E decide fazer o quê? Se mudar. Decidem partir, decidem sair dali. E aí a Emma percebe que ele acha que ela tá doente e começa a... Sabe quando fala, nossa, fulano, você tá parecendo que parece que você tá doente. Aí a pessoa começa, acho que é mesmo. Começa a tossir ali, fingir uma doença, justamente para apressar essa mudança. Afinal de contas, ela quer novidade. Então o Charles realmente acha que ela está doente e resolve sair dali. Eles vão para Yonville, que é uma outra cidade próxima ali, não tão longe. E aí eles vão para essa cidade. E no final deste capítulo, Flaubert nos diz que ela está grávida. Emma está grávida. Vou até mudar aqui a nossa foto, colocar aqui a Emma gravidinha para vocês verem. Lá, um momento, por favor. Onde está? Ai, muito bem, vamos pôr essa daqui. Pronto, Emma está grávida. É assim que se encerra a primeira parte do romance. Certo, meus caros? Pois bem, a novidade que Emma tanto esperava, a reviravolta e a revolução na sua vida, agora acontece de fato. Emma está grávida. Vai mudar de casa e está grávida. Certo, senhores? Muito bem, meus caros. Esta foi a primeira parte. Olha aí, deixa eu ver se foco aqui. Opa. Primeira parte de Madame Bovary, composta aí de 9 capítulos, que nós temos aqui a playlist no canal. Então, se você quer a análise pormenorizada de cada capítulo, está aqui na playlist, além da leitura. Este foi o resumão da primeira parte deste romance. Se você, assim como eu, está se preparando para a Olimpíada de Literatura que acontece em novembro, você encontrou o canal certo, porque aqui nós vamos além da leitura. Você vai sair desta maratona muito preparado para fazer essa prova e, mais do que isso, realmente vai colher do romance aquilo que ele quer nos passar, ou seja, quer edificar a nossa alma a partir dos exemplos dos personagens, das situações vividas. Porque se o romance atravessou os séculos, não foi porque ele é um recorte da sociedade burguesa do século XIX, não, mas porque ele fala a nossa alma
fala a alma humana. Enquanto houver humano, enquanto houver pessoas em formação, assim como eu e você, que estão aqui na vida para adquirir experiências, para absorver aquilo que pode edificar a nossa alma, o romance continuará a falar. Ele encontra eco nas nossas personalidades. Certo, meus caros? Fiquem com Deus. Maratonem aqui a série Além da Leitura e nós nos vemos na segunda parte deste grande romance. Até lá!